Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 1 a 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. Primeiro Samuel, capítulo 1, 1 a 20. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. O livro de Samuel começa com a apresentação de um homem
e das suas duas mulheres. E o que mais chama a atenção quando começamos a ler este livro é de não haver nada aparentemente significativo para que se registre a história da vida destas personagens. Elcana não tem uma linhagem especial. Se os irmãos, mais uma vez, prestarem atenção a este texto, nós não reconhecemos nenhum nome dos seus ascendentes. Elcana, por isso, não vem de uma família particular. O livro de Samuel começa com um homem e duas mulheres comuns que viviam num lugar comum. Este é um facto que precisamos lembrar ainda hoje. As personagens bíblicas eram pessoas tão comuns como tu e eu. Nas Escrituras, o que torna as pessoas especiais não é algo inerente nelas, mas a partir daquilo que Deus faz. Entenda, irmãos, aquilo que é de particular ou de excepcional tem a ver com aquilo que Deus faz. Meus queridos irmãos, o que existe de excepcional em nós não resulta da nossa capacidade ou da nossa bondade. Assim como nos tempos bíblicos, também hoje Deus trabalha através de pessoas comuns em lugares comuns. Mas por que é que então este homem e as suas duas mulheres são registadas nas Escrituras? Notem que a primeira pista significativa ocorre na segunda parte do segundo versículo, quando nos é apresentado o início do conflito desta narrativa. Vejam o que diz em relação a estas duas mulheres, que distingue estas duas mulheres. Diz: Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Este facto é significativo, seja pelo seu contexto cultural como bíblico. Lembrem, irmãos, a esterilidade era uma vergonha. Deus tinha criado Adão e Eva. Nós lemos no livro de Gênesis, em Gênesis 1, 27 e 28. Lemos: e criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ainda hoje nós continuamos a afirmar este que é um plano belo e bom da forma como Deus criou o mundo. Porque Deus criou o homem e a mulher iguais em humanidade, diferentes nas suas funções. E a não ser que alguém seja chamado ainda hoje ao celibato, ainda hoje homem e mulher unem-se em casamento. E um casamento saudável é representado na intimidade sexual entre homem e mulher e tem como resultado natural a concepção de filhos. Esta é a beleza como Deus nos criou. Uma família é constituída pela união entre um homem e uma mulher e pelos seus filhos. Mas lemos aqui que Ana não tinha filhos. No caso de Ana, o facto da mulher ter sido criada para ser mãe, para ser mulher, ainda hoje é um privilégio e uma responsabilidade dado exclusivamente às mulheres. Era como se a mulher perdesse parte da razão da sua existência. A esterilidade é consequência do pecado. E por isso ter filhos era visto como um reflexo da bênção e do favor de Deus sobre a vida de uma mulher e da sua família, enquanto a esterilidade, o reflexo da reprovação de Deus. E o resultado era vergonha. Vergonha pessoal, vergonha familiar, vergonha social. Mas notem, irmãos, que contrariamente ao estigma social, a Bíblia ensina-nos que a esterilidade, e era o caso de Ana, que a esterilidade é consequência do pecado, porque vivemos num mundo quebrado. Mas não é necessariamente consequência direta de um pecado pessoal. Ou seja, o facto de Ana ser estéril não era reflexo de um pecado que ela tinha cometido. Deus não tinha reprovado Ana. Deus amava Ana. Deus tinha um plano maior. Para além disso, lembrem-se que a esterilidade de Ana é muito significativa no contexto bíblico. Na verdade, esta menção da esterilidade, logo no início desta narrativa, evoca outras mulheres. Lembrem-se que antes do livro de Samuel, nós temos o livro de Ruth. Antes do livro de Ruth temos Juízes, Josué e aqueles que nós conhecemos como os 5 livros de Moisés. E se os irmãos se lembrarem desses 5 livros que nós conhecemos como
Pentateuco. Os irmãos estarão familiarizados com as histórias de Sara, Gênesis 11, Rebeca, Gênesis 25 e 26, Raquel, Gênesis 29 e 30. Todas elas mulheres estéreis. As mulheres dos patriarcas da nação de Israel, através das quais e da sua esterilidade, Deus usou para o cumprimento das suas promessas e dos seus planos. Na Bíblia, os exemplos de mulheres estéreis não são assim tão comuns, mas são muito significativos, o que nos deixam logo no início deste livro em antecipação. Mas notem ao mesmo tempo que a esterilidade de Ana, sendo suficientemente significativa, era apenas o ponto de partida para o sofrimento desta mulher. Esta mulher era-nos apresentada como uma mulher que sofria. Ela era de certo, e isso é claro neste texto, ela era amada pelo seu marido, aliás, de forma paralela, a Raquel e Jacó. Ana era a mulher favorita de Elcana. No entanto, o seu espinho na carne estava na sua família. A outra mulher, Penina, era a sua principal inimiga. Vejam os versículos 6 e 7. Diz o texto, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Notem como é que esta mulher é descrita. Penina é descrita como uma mulher competidora. Ela era uma rival, além que de forma consecutiva, sem descanso, irritava a Ana de propósito para a embravecer, para a humilhar. Temos por isso não apenas o sofrimento da esterilidade, que seria suficiente por si próprio, mas um conflito entre duas mulheres. Penina é descrita como alguém que se opõe a uma mulher sofredora. Penina é persistente. Penina é aguda. Ela é cruel. E Ana é uma mulher amargurada. Diz-nos o texto, vejam o versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Mas apesar desta família subir toda a Siló, que era o templo, na altura ainda não era Jerusalém, eles encontraram-se, já vimos isso no livro de Josué, o local de reunião e de encontro do povo de Deus e do seu tabernáculo era em Siló. Mas o tempo de adoração e festa passou a ser o tempo mais penoso da vida de Ana. O tempo de adoração passou a ser o tempo de maior provação. E é por isso que o texto nos diz que ela chorava e não comia. Ana era uma mulher amargurada, inconsolável. Notem que o seu marido não é capaz de a animar. Vejam o versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, porque choras e porque não comes? E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, é claro neste texto que Elcana ama Ana. Ela é amada pelo seu marido. Ele manifesta este amor dando-lhe até uma porção maior do que Penina. Mas notem que ao mesmo tempo, na sua sensibilidade tipicamente masculina, ele deixa a sua mulher com um sentimento de frustração ainda maior. Pelas suas perguntas e pela sua insistência. E mesmo quando Ana vai ao templo, Ana encontra falta de compreensão. Quando a sua tristeza e amargura são confundidas com embriaguez. Entendem, irmãos, temos aqui uma acumulação de sofrimento, passo a passo. O autor quer que nós saibamos que esta é uma mulher sofredora. Ela é estéril, ela vive em vergonha. Penina é sua rival e competidora que a irrita. O seu marido não tem capacidade de a consolar. E no templo, esta mulher sofredora é confundida como uma mulher embriagada. É o que vemos no versículo 13 e de 14. Eli, que era o sacerdote, a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana sente-se abandonada, envergonhada por causa da sua esterilidade, exposta, desprezada pela sua rival, incompreendida. Ana sente aquele
aperto no coração, aquele aperto que sufoca, quando já não conseguimos sequer expressar o que nos vai na alma. Quando nos sentimos tão impotentes e as circunstâncias da nossa vida parecem que nos envolvem até ao pescoço, que nos corta o ar, quando as lágrimas nos caem copiosamente. Irmãos, o sofrimento é uma experiência humana comum. No mundo caído onde vivemos, não é tanto se, mas quando e em que grau iremos sofrer. E o sofrimento sempre foi uma experiência comum ao povo de Deus. Nós não estamos imunes ao sofrimento. A dor e, por vezes, a angústia são parte da vida cristã. A palavra de Deus não apresenta a realidade dos seus filhos como um mar de rosas, alienadas do sofrimento humano. Precisamos de ser lembrados uma e outra vez que a fé bíblica não é uma fé triunfalista. É uma fé que sobrevive no meio do sofrimento. É uma fé que tem a confiança no seu Deus como superior ao seu sofrimento. A nossa esperança é maior do que o nosso sofrimento presente, mas o sofrimento presente é bem real. E por isso ele é parte das nossas vidas. Ser cristão é, por um lado, reconhecer a realidade deste sofrimento e, por outro lado, ter a capacidade de ser sensível ao sofrimento dos outros. Queridos irmãos, que enquanto igreja nós não confundamos angústia e amargura por embriaguez. Se é verdade que nós vivemos num mundo, e isto precisa de ser dito, nós vivemos num mundo com muito queixume pecaminoso. As pessoas queixam-se muito e queixam-se demais. Mas é por isso que talvez neste contexto precisemos lembrar que nem toda a lamentação é queixume. E por isso nem toda a lamentação é pecado. Na verdade, na ironia divina, o sofrimento é necessário para o nosso próprio bem. Na sua graça, na sua misericórdia, o sofrimento é um instrumento que Deus usa para o nosso bem. A esterilidade de Ana não foi um acontecimento aleatório na sua vida. Deus tinha um plano para a sua esterilidade. No versículo 5 e 6, a causa da esterilidade é clara. Vejam a quem é apontada essa causa. Diz: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Não foi algo que aconteceu na sua vida por acaso, foi algo que aconteceu por decreto de Deus e com um propósito. Foi Deus que o fez, mas não o fez por acaso, não o fez simplesmente para que ela sofresse. Deus não tinha como propósito exclusivo, ou não tinha como propósito punir ou condenar Ana. Sabem, irmãos, como o oleiro esmurra o barro e o pressiona para o moldar, tal como o escultor utiliza o martelo e o cinzel para desbastar e esculpir a pedra, também Deus usa o sofrimento para os seus propósitos e para o nosso benefício. É verdade que não vemos o sofrimento quando passamos por ele muitas vezes como uma coisa boa. É por isso que as Escrituras uma e outra vez nos exortam para que lembremos que o sofrimento não vem a nós de uma forma aleatória, e ele vem a nós com um propósito, porque Deus não faz as coisas por acaso. O sofrimento de Ana, a angústia que lhe retirou o apetite, é a mesma que a leva ao templo. Entenda, irmãos, a angústia que lhe retirou o apetite é a angústia que a leva à presença de Deus. Foi a sua desilusão com a sua condição. Foi a sua desilusão com esta vida, com as ofensas da sua rival, com a falta de compreensão do seu próprio marido, que por muito a amasse, não tinha capacidade de a consolar. Foi a sua decepção e o seu desencanto com o mundo e consigo própria que a conduziu a Deus. Na ironia divina, é no fundo do poço que Ana encontra esperança. É no meio e através da sua aflição, talvez até de um certo desespero, que nós lemos no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Conseguem entender aqui o movimento, irmãos? É com plena consciência da sua impotência que ela se coloca nas mãos do seu Senhor.
Versículo 11, e votou um voto dizendo Senhor dos Exércitos. Um epíteto, um título que é utilizado pela primeira vez nas Escrituras da boca de Ana e registado aqui. Senhor dos Exércitos, que significa Senhor, tu que tens poder, tu que és poderoso, tu que és capaz do que eu não sou capaz. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Notem a atitude de Ana, a consciência da sua condição. Ela é uma serva aflita que intercede ao Senhor dos Exércitos. Comparem com a atitude arrogante e orgulhosa de Penina. Penina não está no templo a louvar Deus por aquilo que Deus fez. Penina passa o seu tempo a irritar a sua rival porque ela se julga melhor. Na sua altivez, Penina não é apenas inimiga de Ana. Penina torna-se inimiga de Deus no seu orgulho. Um orgulho que, em contraste com humildade, é um tema recorrente nas Escrituras. Provérbios 3:34, certamente Ele, referindo-se a Deus, certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará a graça aos mansos. Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 1 Pedro 5:5, a mesma citação, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na boca do Senhor Jesus, Mateus 23:12, e ao que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E ao que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É exatamente isto que vai acontecer. Se os irmãos lerem o primeiro versículo do capítulo 2, logo a seguir do texto que nós lemos estas palavras. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. A mulher humilde, a mulher que colocou a sua vida nas mãos do seu Senhor e do seu Deus. Ora agora, desta forma, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Meu irmão, minha irmã, esta continua a ser a forma de nos aproximarmos do nosso Deus. A única forma é em humildade, é em dependência. Nós nunca chegaremos a Deus a não ser que reconheçamos a nossa miséria. Nunca nos iremos dirigir a Deus de forma apropriada, sem ser em dependência, sem reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Não chegamos a Deus pelas nossas forças, chegamos antes na nossa fraqueza. De uma certa forma, não pedimos sequer a ajuda de Deus. Nós imploramos que Deus haja a nosso favor. Nós não precisamos simplesmente que Deus nos ajude. Nós imploramos que Deus tenha misericórdia de nós. Nós imploramos pela sua graça. Notem mais uma vez a ironia. Na sua bênção, na bênção de ter filhos, Penina é condenada por causa do seu orgulho. Mas na sua angústia e na sua fraqueza, Ana dirige-se a Deus, dobra os seus joelhos, chora e ora. Anos de sofrimento, de escárnio, de vergonha, moldaram Ana numa mulher humilde. Deram-lhe a humildade necessária para saber que a sua única esperança estava em Deus. É aqui que se dá a reviravolta no enredo desta narrativa. Notem, o que transforma a vida de Ana e lhe dá vitória sobre os seus inimigos, ou antes sobre a sua inimiga, não foi alguma coisa que ela alcançou. Foi em quem ela confiou. Entendem? Ela chegou a reconhecer a sua impotência, mas a sua vitória veio não por aquilo que ela alcançou, mas por em quem ela confiou. Versículos 17 e 18. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. O consolo, o descanso, a paz que ela tanto ansiava não foram alcançados pelos seus esforços. Foram pura graça. Ela não chegou a Deus a reivindicar uma bênção.
ela chegou a Deus a implorar pela sua graça. Ela recebe a paz que apenas Deus pode dar. E é por isso que lemos no final do versículo 18. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Porquê? Ela ainda não tinha nenhum filho. Deus ainda não a tinha abençoado com essa graça. Mas ela colocou aos pés do seu Deus a sua dependência e a sua necessidade, o seu choro e a sua angústia, a sua tristeza. Mas depois também temos no versículo 19 e 20. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel. Samuel significa Deus ouve. Chamou o seu nome Samuel porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E significa que Deus ouviu a sua oração. Irmãos, o episódio de Ana não foi registado por acaso. Sabem que o livro do profeta Samuel podia simplesmente ter começado desta forma. E Elcana teve um filho da sua mulher Ana, chamado Samuel. E a narrativa continuaria. Mas temos todo um capítulo registado com esta história e com este episódio. Não é apenas significativo que o profeta Samuel nasceu, mas como nasceu. O texto não nos diz apenas que Samuel nasceu, mas faz de Ana a personagem principal deste enredo. Coloca Ana na sua posição de serva e de humildade e apresenta-nos o nosso Deus maravilhoso, um Deus de graça e de misericórdia. Um Deus que ouve a oração dos seus servos. Lembrem, irmãos, a narrativa de Ana acontece num tempo do juízo, um tempo de caos. Se os irmãos quiserem lembrar desse tempo tenebroso na história de Israel, leiam o livro de Juízes hoje à tarde em vossas casas. Leiam o livro que é uma repetição de ciclos de pecado após pecado, após pecado, após pecado. Da forma como o povo de Israel, de uma forma cada vez mais progressiva e descendente, entrou numa espiral de pecado que os afastava de Deus. É nesse contexto de caos que a história de Samuel acontece. É no final desses ciclos em que o povo está cada vez mais afastado de Deus, que Deus prova que continua a agir no meio do seu povo. A esterilidade de Ana não é apenas a representação daquela mulher, mas sim uma ilustração do povo como um todo. Porque aquele povo estava estéril, desobediente, afastado do seu Deus. A história de Ana é a ilustração do povo. É a ilustração de um Deus que, mesmo no meio do nosso pecado, entra na nossa vida, não para nos deixar no nosso pecado, mas para nos oferecer arrependimento através do Senhor Jesus. A história de Ana e de Israel é também a nossa história. É Deus que age a favor do seu povo, muitas vezes não como o povo deseja, mas Deus age no meio do caos das nossas vidas. A angústia e a miséria de Ana e de Israel são a nossa própria angústia e miséria. Todos nós, sem exceção, mesmo que já sejamos filhos de Deus, começamos num estado de miséria, num estado que nós não tínhamos capacidade de reverter. Nós somos como o povo perdido no seu pecado. É nessa condição que nós nos continuamos a dirigir a Deus. E é nessa condição que Deus continua a encontrar-se connosco. A nossa solução não é, como neste texto, Samuel, não é David, mas é o Senhor Jesus. Melhor tanto que Samuel como David. É o Senhor Jesus e só o Senhor Jesus o único que é capaz de resolver a nossa condição. Apenas Ele foi capaz de conquistar os nossos inimigos, o nosso pecado, até a nossa morte. E Ele fê-lo através da sua morte e da sua ressurreição. Foi naquela cruz que o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados. É por isso que, vez após vez, mês após mês, ano após ano, nós celebramos juntos, enquanto igreja, aquilo que chamamos a ceia do Senhor.
Tomamos juntos o pão, bebemos juntos o vinho, como representação do corpo e do sangue que Jesus verteu. Celebramos a nossa salvação, celebramos a graça do nosso Deus. Não vimos juntos aqui celebrar aquilo que nós alcançamos. A diferença entre um cristão e um não cristão é somente esta. É que os cristãos são pecadores arrependidos. É porque um cristão foi alcançado por Deus, do qual recebeu salvação, do qual recebeu o perdão dos seus pecados. E é este Jesus morto e ressuscitado que é a nossa esperança. Sabe, irmãos, nós não precisamos de um falso encorajamento. Sabem, nós não precisamos de sermos encorajados com base nos nossos méritos, com base nas nossas capacidades. Nós não precisamos de ouvir que Deus acredita em nós. As pessoas não precisam de sermões de autoajuda. As pessoas não precisam de ouvir o quão boas e capazes são. As pessoas precisam de ouvir que existe um Deus. As pessoas precisam de ouvir que existe um Deus que é gracioso e é misericordioso. As pessoas precisam de ouvir que são pecadoras. As pessoas precisam de ouvir que estão condenadas perante esse Deus bom e justo. Mas precisam também de ouvir que a salvação se encontra no Senhor Jesus e não nelas próprias. As pessoas são fartas de ouvir e que lhes seja dito que são boas e que são capazes. Mas todos nós sabemos que, apesar de nos querermos alienar das nossas fraquezas, nós continuamos a falhar uma e outra vez. E qual é a nossa solução? É dizer-nos que nós somos capazes mais uma vez? Não. A nossa solução é o Senhor Jesus. Ele sim foi capaz de nunca falhar. Ele sim foi obediente ao Pai em todas as coisas. Ele sim morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Ele sim ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. E é este Jesus e a mensagem do Evangelho que tem que ser a base da nossa pregação. Porque só Jesus é a resposta para aquilo que nós necessitamos. O que todos nós precisamos é do Senhor Jesus, porque em nenhum outro há salvação. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te porque tu não nos abandonaste ao nosso pecado, não nos abandonaste à nossa desobediência e à nossa rebelião. Nós queremos agradecer-te porque tu, na tua graça, nos deste exatamente o oposto do que nós merecíamos. Pai, lembra-nos hoje mesmo desta tua graça. Lembra-nos hoje mesmo que tu és soberano sobre todas as coisas, que fazes todas as coisas bem. Que não é a história que dobra os joelhos a ti, de que tu és o Senhor da história, de que mesmo no nosso sofrimento e nas nossas circunstâncias difíceis, és tu que nos ensinas e nos guias. Tu que és um Deus que fazes todas as coisas com um propósito. Pai, ajuda-nos a viver à luz da nossa salvação. Ajuda-nos a colocar de lado o nosso pecado. Ajuda-nos a crescer em obediência, em santidade, em amor a Ti e em amor pela Tua Igreja. Que seja cada vez mais evidente na nossa vida o trabalho que Tu fizeste nos nossos corações. Nós agradecemos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.